O projeto original propõe 21 vereadores à manutenção do quantitativo de vereadores. Em discussão, matéria. Vereador Anderson. Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde. senhoras vereadoras, senhores vereadores, o mestre Candiano, todas as pessoas que estão presentes nessa sessão. Senhor presidente, é importante a gente lembrar, iniciando essa discussão, da fixação do número de vereadores no município de Colombo, que teve outras propostas, né? Teve uma proposta feita pelo vereador Ratinho, que buscava fixar em 19, e teve uma proposta de nosso gabinete buscando fixar em 13 o número de vereadores no município de Colombo. Essas duas propostas, elas não tiveram assinatura suficiente dos demais vereadores, então, por isso, não puderam tramitar. E é por isso que nós temos somente essas duas propostas, uma com 17 e uma com 21 vereadores para fixar. Também é importante a gente observar o que aconteceu na outra eleição. Nós tínhamos uma discussão no judiciário e isso complicou bastante o processo de eleição e posse dos vereadores nessa casa. Então, é uma lei que nós precisamos de fato fazer a votação, fixar e colocar o número que o município de Colombo pretende ter. Mas nessa discussão é importante a gente, já falei na outra discussão, nós que somos representantes do povo aqui do município de Colombo, nós irmos até a população para ver o que eles desejam. E aí, sem medo de que eles queiram diminuir, ou sem medo que eles não tenham conhecimento. Nosso gabinete está fazendo uma enquete e as pessoas estão indo com conhecimento e discutindo a proposta nas redes sociais através dessa enquete que a gente propôs. Então é importante para a gente dar acesso a essa discussão à população. Nós sugerimos audiência pública, puxado pela mesa, mas a gente não conseguiu avançar nessa discussão. Nessa enquete que a gente colocou, nós tivemos 49 respostas já e milhares de acessos. Nessas respostas, 39 pessoas são favoráveis a 13 o número de vereadores. Tivemos 4 pessoas optando pelo número de 17. E uma pessoa optando pelo número de 21. Nós colocamos um campo também, para não ficar fechado essa enquete, que a gente coloca outras propostas. E aí tivemos 5 respostas de diversos números. Então, isso é importante para a gente frisar, essa enquete vai ficar aberta até a gente terminar aqui as nossas discussões, para que a gente tenha um mecanismo de acesso à população. Nós estamos fazendo também reuniões e prestações de contas e levantando essa discussão. Quando a gente é questionado do número que a gente acha que deve ser o município de Colombo, a gente reafirma que são 13. Mas nós temos aí a proposta para 17 ou 21, e essas duas, ou uma dessas duas propostas, vai necessitar 14 votos. É importante para a gente observar isso. Não tendo os 14 votos, nós voltamos a fazer uma discussão aí judicial, e isso prejudica a eleição, prejudica lá as convenções dos partidos, prejudica fechar as chapas e tudo mais. Então, é importante, e até a gente está deixando bem divulgada essa questão, para que a população ela tenha acesso antes e possa participar dessas discussões aqui também na Câmara. A gente sabe que o horário não é acessível. Nós queríamos, quando entramos aqui, protocolamos uma proposta para ser a sessão às 19 horas, às 19h30. Sabemos que o nosso município é um município dormitório e que as pessoas pudessem estar direcionando a Câmara para fazer essa discussão. Mas, como não mudou, nós temos aqui a sessão às 16 horas e é por isso que nós temos pouca participação. Mas nós precisamos diminuir o número de vereadores, isso já está sendo respondido pela enquete. E é importante, quero dar até ciência para os vereadores, nessa minha fala, que é unânime, praticamente unânime,
para baixar o número de vereadores no município de Colombo. Então, são essas minhas considerações. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Apenas corrigindo a fala do vereador, é que se não atingir 14 votos para 17, aí faz-se a votação do projeto principal de 21, que terá que ter também 14. Caso não tenha no de 21 e 14, aí sim abre-se uma discussão judicial, uma questão extra. Ou seja, ou 17 ou 21 é o que pode acontecer nesse legislativo. Ok, Excelência? Vereador Sérgio Pinheiro. Senhor Presidente, realmente a minha preocupação está em torno disso. Eu vejo assim como muito prudente a nossa proposta, a emenda, o projeto inicial, onde eu e mais alguns vereadores que não tenho aqui em mãos, fizemos a proposta para essa emenda ao projeto inicial, número de 17 vereadores. Demais vereadores: Clodoaldo Camargo, Dorilis Trapasson, Eurico Braz de Bonfim, João Marcos Berlese, Edivaldo Paris, vereador Sérgio Pinheiro e Sidney Campos. Então, excelentíssimo presidente, essa é uma discussão que temos que ter e sabemos da importância disso. E já houve situações que está ainda na justiça. Então eu penso assim que nós não temos que deixar na mão da justiça, essa é a autonomia dos poderes. Nós temos que decidir por nós próprios para que a justiça não decida lá na frente. E aproveitando o momento, eu quero parabenizar essa mesa, parabenizar o presidente, que está fazendo da forma correta, a forma como deve ser feito, respeitando todos os trâmites legais, respeitando todos os períodos que devem ser respeitados nesse momento de discussão, para que ela realmente ocorra da melhor forma possível e que não venha a ser questionada lá na frente. A respeito do número 17, o que eu posso dizer? É claro que nós sabemos que a emenda constitucional de 58 de 2009, ela nos possibilita ter em Colombo 21 vereadores. No entanto, ela possibilita, não significa que nós tenhamos que ter. Então, essa regulamentação somos nós que vamos fazer. E eu vejo, no meu ponto de vista, que o número 17 de cadeiras é o equilíbrio entre aos extremos, aos 13 e ao 21. E aproveitando também, gostaria aqui de parabenizar a fala do vereador Ratinho, que na sessão anterior falou a questão da representatividade, falou da questão dos bairros que estão bem representados com os nossos vereadores. No entanto, eu vejo que esse número 17 não deixaria de perder essa representação. É claro que a população verá de que forma em que os resultados estão acontecendo. De repente, nós poderíamos até ter mais vereadores, desde que os resultados estivessem acontecendo lá. Mas a gente sabe que a coisa realmente é difícil. Enfim, nós propusemos essa ideia de 17 e esse momento de discussão, até o presente momento eu vou defender essa ideia, é claro, né? Estamos aqui para o debate, para que de repente os outros vereadores coloquem seus posicionamentos, mas eu vejo que o número 17, ele mostra o equilíbrio e vamos ter a representatividade nos nossos bairros, na nossa cidade, da melhor forma possível. Outra coisa, se de repente foi falado também pelo vereador Anderson Prego na sessão anterior a questão dos repasses. Talvez o que estaria errado também, porque essa emenda constitucional ela não só determina o número de vereadores, mas como também ela estipula a faixa populacional de acordo com os repasses dos municípios. Veja só, foi citado pelo próprio vereador São Paulo. Vamos pegar São Paulo como exemplo. Tudo bem, proporcionalmente lá, 50 vereadores, acredito, 50 e pouco. Colombo, 21. Mas olhe, São Paulo, ele entra na faixa, se eu não me engano, segundo a lei, a emenda constitucional, 2% da arrecadação de São Paulo vai para a Câmara Municipal. Claro, 2% da receita líquida do efetivamente realizado no exercício anterior. São Paulo, o orçamento do município de São Paulo esse ano está em 54 bilhões. Claro, a receita líquida do corrente, eu não tenho os cálculos aqui, mas acredito que chega ali nos 35 bilhões. Então vamos colocar 2% em cima disso, são 700 milhões de reais repassado por uma Câmara Municipal. É muito dinheiro. Então, de repente, já foge da nossa alçada, é claro, essa questão dos repasses. Então, teria que mexer no repasse também, que seria fruto, daí sim, da economicidade, de pensar realmente em segurar mais as pontas na questão legislativa e deixar mais para que o Executivo exerça as suas atividades.
Então, senhor presidente, é essa a minha consideração, né? Eu gostaria que os nobres vereadores entendessem a minha fala, e eu penso que o número 17 é o equilíbrio. Vejo assim que nós estamos também dando uma satisfação para o nosso cidadão colomense que quer uma redução no número de cadeiras de vereadores. Eu acredito que esse momento de discussão vai ser muito interessante e, parabenizando, reforçando novamente, senhor presidente, está de parabéns. Nós não queremos sofrer e correr o risco do que aconteceu lá atrás e deixar alguém ou a justiça decidir por nós mesmos. Vamos fazer o nosso papel de casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Vereador Oliveira. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores e a toda a população que está presente. Sois bem-vindos. Senhor presidente, eu também queria dizer que o meu voto é favorável aos 17. É um aceito da população. Se fazer uma pesquisa em qualquer lugar, o povo quer que diminua a quantia de vereador. E eu acho que é o suficiente. Nós temos os 17 que têm interesse e trabalham pelo município, é o suficiente. Nós vamos estar aí, como se diz, agradando e também cumprindo aí o desejo da população. Eu acho que 17 pode contar com o meu voto. Obrigado, excelência. Vereador Ratinho. Senhor presidente, eu acho que já falei na sessão passada sobre até a importância da Câmara ter mais representatividade e nos 4 mandatos que eu exerço, essa é a Câmara que está tendo mais representatividade. E olha, e a gente conhece o trabalho dos vereadores e a gente pode assinar embaixo que todos aqui estão imbuídos nos melhores sentimentos de trabalhar para melhorar a cidade de Colombo. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. E pode ter certeza, aqueles que ficaram de suplentes, que sair esses 21 vereadores daqui neste momento e vir os 21 suplentes, não vai ser diferente. Porque quem entra na vida pública, quem é candidato, é porque é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar das outras pessoas, se preocupa com a vida das outras pessoas. E não seria diferente se fossem os nossos suplentes que estivessem aqui. Mas eu também informo aqui que já fui da Câmara no tempo que não tinha nenhum assessor. Nenhum assessor. Como que era difícil. Como era lamentável a dificuldade que a gente sentia. A Lu lembra muito bem disso. A Veja, as mais antigas, né, mais veterana, né, Veja? Mais veterana. Lembra muito bem disso. Datilografando os documentos, internet, quando se falava internet, celular, eu tinha medo de dar escândalo de ter um celular daquele programa. Vocês não acreditam, é verdade. Em 1900, na década de 90, era assim. Certo? Então, por isso, presidente, eu tenho que buscar a modernidade da Câmara. As vagas nossas, é constitucional, é nossa. É um direito nosso. Porque tem vereador fazendo discurso de 17, que se fosse 17 eleição passada, não teria ganho a eleição. Estaria fora. Então, de repente, parabéns para o vereador que está aí nos 17. Ele não está querendo pensar nele. Eu acho que está certo também. Acho que Deus sabe o que vai acontecer na próxima eleição. Às vezes, por 21 cadeiras, eu posso ficar fora. Às vezes, 17 eu estou dentro. Ninguém sabe a matemática dinâmica do quociente eleitoral, do cálculo que se faz a justiça eleitoral. Se vocês entenderem como que funciona, não tem lógica. Nós não sabemos se vai ter coligação ou não vai. Nós não sabemos se o partido A coliga com B. Não, eu não quero coligar com B. Não, vou sair sozinho porque nós vamos fazer 2. Vai lá e quebra a cara, não faz nenhum. Então, é isso que eu digo. Agora, devo dizer também que a Constituição permite até 9. O mínimo é 9. 9 vereadores. Né? Lá atrás poderiam ter aqui, se alguém quisesse fazer demagogia e querer enganar o povo, falar, não, vou apresentar uma emenda à lei orgânica de 9.
Por isso que eu vejo aqui que os vereadores que são conscientes, coerentes, que ninguém está aqui para fazer demagogia. Nós estamos aqui para votar a coisa certa. Ou 21 ou 17, que é o que nós temos hoje, de legal, o resto é falácia. Você vê aqui alguém falar, não, mas 9, fosse 9 eu votava 9. Não, porque ninguém apresentou emenda para 9. Não é verdade? Então, o que eu digo? Eu digo que hoje nós temos o 17 ou 21 e que nós seríamos muito imaturos, muito irresponsáveis se nós chegássemos no dia da eleição de definição, que é a próxima, já senhor presidente, a próxima ordinária, tem mais uma ainda em discussão. Daí, daqui 2 sessões ordinárias. Nós seríamos muito imaturos, muito irresponsáveis se nós chegássemos aqui e acontecesse o que pode acontecer. De alguém não votar para os 17, não, mas daí eu não quero 21. Não quero nenhuma, né? Então seria muito imaturo. Então tem a maneira certa de se fazer e de se ratificar isso, e ou 17 ou 21 com certeza, senhor presidente. Obrigado, excelência. Apenas explicando para as vossas excelências que ele fica em discussão essas 2 sessões, já ficou a anterior, fica essa, agora fica um intervalo de 10 dias, aí nós teremos a primeira sessão, que teremos ordinária em discussão e votação, que é a primeira votação, e depois a segunda discussão e votação e encerramento. Perdão, a primeira votação nós teremos na próxima sessão. Aí depois nós teremos um intervalo de 10 dias entre uma votação e outra. Obrigado, vereador. Vereador Gil Gera. Senhor presidente, eu acho que essa discussão é importante para o crescimento dessa casa. E eu sempre falo que a democracia ela não pode jamais ser confundida com a demagogia, né, um discurso demagógico ou algo parecido. E essa reforma política, inclusive, espero não me desviar da matéria, senhor presidente, mas essa reforma política que está posta no Brasil aí é uma reforma política para inglês ver, como diz o ditado. Querem dar resposta para a população, querem pensar que a população, querem pensar que os nossos jovens, querem pensar que eles são retardados. Fizeram, senhor presidente, mais de 1 milhão de assinaturas só de jovens pedindo a saída do presidente do Senado, do presidente Renan, pedindo a saída dele. Mais de 1 milhão, só daqui de Curitiba e região metropolitana saíram mais de 200, quase 300 mil assinaturas pedindo a saída. E o presidente do Senado, de maneira sorrateira, muito rápida, começou a falar da reforma política, para inglês ver. Eu quero dizer com muita tranquilidade que, desde que estou vereador, em nenhum momento, nenhum dos meus eleitores, nem as pessoas que eu converso por aí, que eles têm falado em diminuir o número de vereadores. E eu vou votar nessa matéria quando vier para a pauta com muita tranquilidade, até porque não foi eu que aumentei o número de cadeiras. O que houve um protesto muito grande aqui nessa casa, e que houve todo aquele alvoroço, foi a forma com que foi feita a lei na época, não respeitaram os prazos. E eu quero me somar ao discurso do vereador Sérgio Pinheiro, parabenizando a Vossa Excelência por trazer essa matéria para discussão e por acelerar para a gente corrigir um erro do passado. Dito isso, senhor presidente, eu quero dizer que a população de Colombo não é boba, que os nossos jovens, nossos eleitores não são bobos. Eles sabem que o que eles questionam na cidade de Colombo é a inoperância do poder legislativo. É a falta de competência e de compromisso de alguns que eles votam, muitas das vezes, que vota esperando que ele defenda a sua comunidade e às vezes
ficam defendendo interesses pessoais e não interesses da população. É lógico que se fizer uma provocação, se eu provocar meus eleitores, eles vão dizer, olha Gil, é bom que só tenha 4, 5, 6 vereadores. Se a gente provocar a população, eles vão dizer que tem que diminuir mesmo. Claro que tem que diminuir. Porque as mídias, as redes sociais, assessores de vereadores dessa casa usam as redes sociais para falar mal de outros vereadores, para manchar a imagem do poder legislativo da nossa cidade. Você viaja, o vereador vai dentro da sua base, dentro do seu bairro, dentro da rua, do lado onde você tem escritório, para dizer, olha, o seu vereador só vive viajando. Tem assessores e vereadores que em horário de trabalho estão lá nas redes sociais, malhando os outros vereadores que são empecilhos, que são pedras no sapato dos seus vereadores. Ora, eu fiz uma pesquisa, senhor presidente, a UVB fez uma pesquisa, já para concluir, senhor presidente, fizemos uma pesquisa, a União dos Vereadores fizeram uma pesquisa e é esmagadora a população e a quantidade de pessoas que quer que diminua mesmo a quantidade de vereadores no Brasil inteiro. E quando vão buscar a justificativa é que as câmaras não são operantes, porque as câmaras não fazem aquilo que se propõe a fazer. Então, senhor presidente, acho de muita valia essa discussão. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela coragem de trazer essa discussão e quero parabenizar também, uma pena que na época que foi para fazer essa emenda, eu não sei como é que foi feito, eu não fui consultado para constar o meu nome ou não ali, pelo menos eu ia estar com mais tranquilidade de repente, poder votar nos 17, mas não fui consultado na época. Mas tudo bem, senhor presidente, importante essa discussão, vamos discutir muito mais, vamos avançar o diálogo aí, e aí tem que ser papo reto, menos demagogia e mais ação, é isso que a população espera do Poder Legislativo. Obrigado, Excelência. Até faço questão, antes de passar a fala para o vereador Sidney, se Vossas Excelências me permitem, colocar que esse projeto já teve início, e aqui eu faço questão de parabenizar o ex-presidente dessa casa e toda a mesa, vereador Pelé, que quem deu início a essa discussão em 18 de fevereiro de 2013 e manteve esse processo, manteve esse projeto nesse período para que houvesse essa maturidade, essa discussão, e agora nesse momento coube a esta mesa trazer essa discussão para ser feita e para se chegar no denominador comum. Obrigado, Vossas Excelências. Vereador Sidney Campos. Queria dizer que sou um dos autores da proposta, e dizer para o vereador que talvez ele estava viajando, né, quando foi colocado essa, né, que foi consultado, sim, todos, para colocar aí em pauta, então, voto para 17, com muita tranquilidade, deixar aí a contribuição para a sociedade. Obrigado, Excelência. Vereador Hélio Feitosa. Senhor presidente, nós já tivemos no debate já na sessão passada sobre essa matéria e é de suma importância que todos discutam e cheguem a um consenso, né? Como disse o vereador que nos antecedeu, o vereador José, é uma democracia e todos têm a sua opinião. Eu costumo ver que estamos dando um avanço. Quero até parabenizar alguns vereadores dessa casa, principalmente aqueles que fizeram a assinatura desta emenda, que são 7 vereadores que já têm uma proposta, de uma certa forma, dando assim uma resposta para a sociedade, desejando que baixe em 4 cadeiras. Então nós já temos aí 7 vereadores que têm um bom senso, que querem que abaixe. Eu até acho que tem que abaixar mesmo, até porque eu já fiz a comparação na sessão passada dos grandes municípios do estado do Paraná, bem maior do que nós em habitantes, e eles têm menos cadeiras do que nós. Então nós vemos que na legislação passada não foi só Colombo que sofreu a pressão para que baixasse as cadeiras, teve câmaras como a cidade de Maringá, Foz do Iguaçu, que depois de votar tiveram que recuar e diminuir a cadeira de tanta pressão popular que tiveram.
Depois de votado, eles ainda recuaram e abaixaram a brincadeira, porque a população foi para cima e exigiu que abaixasse. Então, o vereador Sérgio nos mostrou da cidade de São Paulo, aí, com uma certa firmeza, tanto quero parabenizar, e ele tem razão, o repasse lá é 700 milhões de reais, né? Mas também temos que ver que é uma cidade de 6 milhões de habitantes. E nós aqui, com menos de 250 habitantes, já queremos ter a metade dos vereadores que tem em São Paulo. É um absurdo. Se nós começarmos a analisar pelo contingente ou pela proporcionalidade, é um absurdo. Nós já temos quase a metade dos vereadores que tem em São Paulo, com 6 milhões de habitantes. Então, isso não se discute. Mas eu quero só voltar aos números de Londrina, com 343 mil habitantes, que nós já citamos a sessão passada. Londrina é a maior cidade do estado do Paraná, só perde para a capital, é o maior polo industrial do nosso estado, com 343 mil habitantes, tem 19 cadeiras. Aí nós vamos para Maringá com 346 mil habitantes, lá tem 18 cadeiras. Vamos para Cascavel com 300 mil habitantes, tem 21 cadeiras. Lá ainda tem 21 cadeiras, mas tem 300 mil habitantes. E o censo do IBGE no nosso município, no último censo que teve, nós temos 200 mil habitantes. Então até acho uma proposição decente, é que nós viemos ter um bom senso, porque nós sabemos que esta matéria, ela nos traz uma dificuldade, ou 17 ou 21, nós vamos ter que aprovar, para que nós não empurramos isso mais para frente, porque já vem se empurrando há muito tempo. Eu acredito que, eu tenho visto aqui até pelo discurso, pela proposição assinada por alguns vereadores que se manifestaram, um bom senso para que vai para 17 cadeiras. Então eu quero me propor, senhor presidente, que eu estou de acordo com esses vereadores. A minha proposta também, estou adiantando o meu voto aqui, até porque estou discutindo a matéria, vai ser para 17 cadeiras também. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Vereador Marquinhos Berlessi. Senhor presidente, então vamos adentrar também nessa discussão. Eu acho interessante que os demais vereadores também se manifestem, porque o plenário sempre foi e sempre será soberano. Então a discussão que estamos fazendo é com relação a 17 cadeiras ou 21 cadeiras. É porque as demais já têm um parecer jurídico que não deu para continuar na discussão. Eu fiquei percebendo alguns discursos aqui e vejo que foi falado de São Paulo, de outras cidades, mas esqueceram de falar também de cidades pequenas, com 2.500, 3.000 habitantes, que ali tem 9 vereadores. Então se veja a desproporcionalidade com relação ao nosso município. Nós estamos falando de nós estarmos regularizando a nossa situação. Hoje, da forma que está, nós vamos ficar à mercê daquela liminar de 2004. Então é muito importante que todos façamos, todos colocamos os nossos pontos de vista, para que no dia da votação a gente esteja aqui todos com maturidade para, com certeza, acertar definitivamente, dentro da nossa lei orgânica, o número exato das cadeiras para o nosso município. Acho muito, da forma que está, reforçando a fala do nosso amigo nobre vereador Sérgio Pinheiro e também do vereador Ratinho, da forma que está hoje, o município está muito bem representado. Foi falado, vou repetir mais uma vez a fala do Ratinho, a região que nunca teve vereador, só uma vez o meu irmão foi eleito, da Ionande na Colônia Faria, né? E por último, e também uma vez o Antoninho, o Trevisan. Então aquela nossa região só teve somente um vereador. Não, 2 ainda mais a colaboração do Sidney Campos e do vereador Gil Gera, que é companheiro nosso de partido próximo. Então aquela região ela está muito bem representada da forma que está. Também assino, todos têm conhecimento, a minha proposta também é para 17. Como bem colocou Vossa Excelência, nosso presidente, que estamos com 17 vereadores, é a minha proposta. Serei junto com os demais aí, com o Sérgio Pinheiro, com o vereador Clodoaldo, com a Bolívia, com
Valdo Paris, com o Eurico Dino, né? E vamos ver então o que vai dar essa discussão e esperamos sim uma votação madura, sem demagogia, porque hoje o município é monstruoso e deficiente de muitas da parte de infraestrutura. Eu, como vereador de região, isolado praticamente do município, de família tradicional ali, então eu tenho uma demanda muito grande em questão regional. Então eu trago de lá, tanto é que vocês, vereadores, acho que perceberam, que eu acho que eu sou um dos vereadores que mais apresento indicações aqui, porque nós estamos ali cuidando, recebendo as solicitações, as indicações, sugestões da nossa comunidade e trazendo para o nosso executivo. Então são essas as minhas palavras e esperamos e aguardamos com ansiedade. E quero também reforçar a fala de alguns vereadores, parabenizar a mesa, na pessoa do nosso presidente, em estar colocando esse projeto no tempo certo. Obrigado. Obrigado, Excelência. Vereador Nivaldo JNP. Senhor presidente, também sou favorável a diminuir as cadeiras, até no início da nossa discussão. Fui a favor a 15. Tipo, Pelé bem. Lembra que nós estávamos conversando, né? Um dia eu não pude estar na reunião, me ligou. Aí, na votação, acho que ficou 17 e 21, né? Eu solicitei 15 cadeiras, né? E aí, como se diz, como eu sou favorável, porque, como o próprio Anderson disse, estive essa semana passada conversando muito com a comunidade, ali que, vamos dizer, mais próximo de mim, né? Todos eles dizem para diminuir. É claro que no passado eu fui favorável a 21. No início nós sofremos bastante pressão. Eu entendi que 21 talvez poderia ser melhor. Porque muitas vezes a gente explicou que 13 e 21 o gasto seria o mesmo. Mas a partir do correr o tempo, né, a gente percebeu, eu vi que talvez no momento eu posso ter errado. Né? No momento eu errei entender que o aumento seria melhor. E hoje eu entendi que talvez não for o melhor caminho. Eu, conversando muito com a comunidade, trocando muitas ideias, eu senti que tem que diminuir. Infelizmente, no pensamento do povo, né, pensamento da nossa comunidade, acho que desde quando quem elege nós é a nossa comunidade. Eu acho que a gente também tem que estar meio de acordo, obedecendo aos nossos eleitorados. E eu sou a favor, claro que eu seria 15, mas estou também nos 17. Obrigado. Obrigado, Excelência. Ainda referente à discussão, foi colocado que são 7 assinaturas da emenda para 17, legítimos e que são igualmente considerados importantes, a exemplo do número de assinaturas para 21, que são 8 assinaturas, que igualmente são legítimos. Quais os vereadores que apresentaram proposta para 17 ou para 21 é legítimo. Obrigado, Excelência. Apenas relembrando, Vossas Excelências, que continua em período de pauta, já fizemos a citação anteriormente, o projeto de lei do Executivo número 7 de 2015, que fala sobre o plano plurianual de 2014 a 2017, bem como o projeto de lei do Executivo número 8 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Colombo para o exercício financeiro de